E atirar contra os interesses do povo brasileiro é a mais alta especialidade de Jair Bolsonaro, a exemplo do que ele fez ontem no caso da China. Com ataque boçal, estúpido, ao país, e depois tentando tirar o corpo fora. Não, eu não falei da China. Ah, não, falou de quem? O que a gente tem a respeito aí? Vamos lá. Ontem à noite no Rio de Janeiro, Reinaldo, quando foi receber o motorista de um jogador de futebol que ficou 2 anos preso na Rússia, o presidente Bolsonaro negou que tenha falado exatamente da China naquele discurso, como você disse aqui. Segundo ele, isso é maldade da imprensa. A gente separou esse vídeo do presidente para vocês. Presidente, o senhor pode explicar um pouco melhor uma declaração do senhor que foi mal interpretada sobre a questão da origem do vírus na China? Mas eu não falei a palavra China. Não é isso que eu estou pensando. Não, peraí, eu falei a palavra China hoje, mas eu não falei. Eu sei o que é guerra bacteriológica, né? O que é guerra química, guerra nuclear. Eu sei porque tenho a formação. Só falei isso, mais nada. Agora, ninguém fala, vocês da imprensa não falam, de quase 30 minutos de hoje. Agora, muita maldade, né? Tentar aí um atrito com um país que é muito importante para nós e nós somos importantes para ele também. Foi mal interpretado, então. Não, vocês que interpretaram. Não, escuta, quem é essa gente que fica falando foi mal interpretado? Não, não é a imprensa, né? Não é a imprensa. Agora apareceram esses vigaristas disfarçados de jornalistas, né? Foi mal interpretado, né? Foi mal interpretado. E ele voltou a acusar a China. Ele voltou a acusar a China. Quando ele fala, onde apareceu o vírus? Vocês, por que vocês não falam? Vocês têm medo? Não, eu não tenho medo. Apareceu na China, até onde se sabe. E daí? E daí que apareceu na China? A sua acusação foi outra. A sua acusação é que o vírus faz parte do que o senhor chamou de guerra química, bacteriológica e radiológica. Que ainda ninguém descobriu que zorra é. Hã? Faltou, Reinaldo, um repórter virar pra ele e falar: e essa acusação infundada à China? E aí ele responde: eu falei China? E aí o repórter responde pra ele: e eu falei que foi o senhor que falou? Também não falei. É, exatamente. Né? Vira conversa não, de maluco. Não falei. Olha, aliás, isso nem existiu. Não aconteceu. Não. E essa categoria nova dessa gente que fica... Meu Deus do céu. Oi, presidente, o senhor foi muito mal interpretado ontem. A imprensa, agora daqui a pouco vai ter gente fazendo pergunta assim: presidente, como é que o senhor se sente com essa imprensa que não sabe trabalhar direito? Nós sabemos, presidente, nós sabemos. Né? Que é o jornalismo LS. O que é LS? Pensa um pouco. O primeiro é Lambe. Que mais que tem aí? O deputado federal Fausto Pinato. O Pinato reagiu, né? O Pinato reagiu. Ele, que é presidente da Frente Parlamentar Brasil-China, diz que o presidente tem uma grave doença mental que o faz confundir realidade com ficção. Aspas para nota. Estou preocupado sobre um possível desvio de personalidade da maior autoridade do Brasil. A meu ver, não se trata de uma pessoa irresponsável, desequilibrada e sem noção de mundo. Na verdade, pode tratar-se de uma grave doença mental que faz o nosso presidente confundir realidade com ficção. Penso que estamos diante de um caso em que recomenda-se a interdição civil para tratamento médico. O Brasil agradecerá. Olha... eu, até na minha coluna da Folha semana passada, e tenho dito aqui, eu acho que o caso, sem deixar de ser um método, uma escolha eleitoral, a tal da necropolítica, né? Eu também acho que é um caso que tem um aspecto clínico. Eu já disse isso. Não sou especialista, mas eu gosto dessas leituras, né? A gente olha e percebe. Né? Agora, não quer dizer, porque há certas características, né, que se percebem clinicamente, não quer dizer que a pessoa não tenha consciência do que está falando. Ela só não tem empatia. São pessoas perigosas. A China reagiu, claro. Isso, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do país, Wang Wenbin, numa coletiva de imprensa, ele foi indagado sobre essa fala do presidente brasileiro. Sem citar Bolsonaro, ele afirmou o seguinte, aspas:
O vírus é o inimigo comum da humanidade. A tarefa urgente de agora é todos os países se juntarem em uma cooperação anti-epidemia e um esforço para uma vitória antecipada e completa sobre a pandemia. Nós nos opomos firmemente a qualquer tentativa de politizar e estigmatizar o vírus. Que é evidente. E que o Bolsonaro continua fazendo ainda hoje. E creiam, isso tem consequências para o Brasil, viu? Não pense que não tem, não. Já está tendo. Né? O Butantan também reagiu. Sim, o presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, disse que essas críticas à China afetam a liberação de insumos. O Butantan, aliás, anunciou hoje a paralisação do invase de novas doses da Coronavac e o motivo, a falta de insumos vindos da China. Pode ler a fala do Dimas Covas, que é importante ficar esse registro. Ele disse: todas as declarações nesse sentido têm repercussão, embora a Embaixada da China no Brasil venha dizendo que não há esse tipo de problema, mas a nossa sensação de quem está na ponta é que existe dificuldade, uma burocracia que está sendo mais lenta do que seria habitual e com autorizações muito reduzidas e volumes. Obviamente, essas declarações têm impacto e nós ficamos à mercê dessa situação toda. Gente, por que é que o presidente de um país acusa o outro de criar o vírus, de estar envolvido com guerra bacteriológica e etc., reincide na acusação, como aconteceu hoje, porque, atenção, basta interpretar texto para ver que ele continua a acusar a China, e ele desafia a imprensa. Por que não fala onde? Por que não fala onde? Por que é que esse país vai ser especialmente beneficiado com o envio de IFA, quando o mundo inteiro está querendo o IFA? A Coronavac não é feita só no Brasil. Não. Está acusando a China? Não é acusação. Apenas pergunta-se por que é que você vai ter relação especial com um país que o ataca. Bom, o presidente está em surto, aqui vou resumir nessas outras duas, aí o presidente está em surto, né? Ele obviamente está com ódio do que está em curso na CPI, a gente está vendo a clamorosa incompetência das pessoas que estão indo lá depor, né? A tropa de choque que ele tentou montar ali no Senado não está funcionando. Sabe por quê? Porque os senadores que estão fazendo as perguntas que devem estão lidando com a verdade. E eles estão tentando passar a mentira, uma trapaça. Fica mais difícil. E aí o presidente nessas horas faz o quê? Se refugia no gabinete do ódio. Quem é que voltou a dar as cartas na comunicação? Carluxo. Carlos Bolsonaro, esse intelectual, este pensador, que azeita a máquina de delinquência nas redes sociais. Hã? Só que ele, formalmente, não tem papel nenhum. E, no entanto, é quem realmente manda. Nesses momentos em que o presidente ali se refugia. Né? Então, que nomeie o cara de uma vez, e pode, porque o Carlos é político, não é nepotismo, pode, a lei permite o Carlos ser ministro do pai, assessor do pai, que coloque. Agora, sabe por que não põe? Porque o Carlos poderia ter de responder por eventuais atos criminosos no comando desta comunicação informal. Então é melhor que ele continue como um assessor clandestino. Né? E aí o presidente, desesperado, se refugia no seu grupo de loucos, de extremistas, de psicopatas mesmo, né? Golpistas. E aí fica fazendo ameaças. O próprio Supremo deu de ombros para as bravatas dele. Né? Até porque, se ele achar que tem condições de fazer o que ele disse que quer fazer, que faça. Vamos ver. Vamos ver quais são as consequências. Né?